levante a voz. Vamos falar de saúde, Rádio Clinos, o programa que toca saúde no seu rádio, toda quinta-feira aqui no Levante a Voz, no oferecimento da Clinos, há 14 anos, a sua clínica de neurologia e otorrinolaringologia em Santo Antônio de Jesus. O telefone é 3162-2100. Ligue, agende seu exame ou sua consulta. Doutor Agenor, bom dia. Todo mundo tem essa preocupação e a gente vê, né, algumas pessoas idosas, outros não tão idosos, mas esse tremor, o que é exatamente esse tremor? E todo mundo associa ao mais conhecido, que é o Parkinson, né? Que é o Parkinson. Mas ele pode ser sinal de outras situações também, doutor Agenor? Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia Tino, bom dia Itajaí, todo mundo que ouve a rádio. Seguinte, sim, o tremor tem diversas causas, né? Tem várias causas. O tremor, ou os tremores mais conhecidos é o tremor da doença de Parkinson e o chamado tremor essencial, o tremor familiar. Mas várias condições podem levar ao tremor. Tem um tremor fisiológico, que é o tremor exacerbado numa situação de estresse, não é? O sujeito está ali muito estressado, ele toma um susto, ele pode ter um tremor. O tremor da fadiga física, né? Do excesso de atividade física, o indivíduo pode tremer. Tem o tremor da hipoglicemia, tem o tremor de doenças endocrinológicas, como o tremor do hipertiroidismo. O paciente, Léo, que usa broncodilatadores, medicação para asma, costuma ao longo do tempo de tratamento desenvolver um tremor. O paciente etilista, né? O alcoólatra, que depois de um período bebendo em que ele para em tratamento para deixar de beber, ele faz aquela síndrome de abstinência, ele deixa de beber durante algum tempo, então ele tem um tremor. Agora, como sintoma. Certo, mas esse tremor, nesse caso aí, da síndrome de abstinência, seja de bebida, não sei se de droga também causa. É possível. Ele tem um tempo certo enquanto está esse período de abstinência? Ele é um tremor que ocorre no período de abstinência. Certo. Porque, na verdade, o álcool, de uma maneira geral, ele cria, posso dizer assim para a população entender, um tipo de bloqueio no sistema nervoso que atenua. Então, tem um tipo de tremor chamado tremor essencial ou familiar, que o indivíduo sabe que quando ele toma uma determinada dose de álcool, o tremor para. Então ele tem um tremor para se vestir, ele tem um tremor quando leva um copo de água à boca, mas quando ele está numa festinha, numa reunião social, no almoço de domingo, ele toma uma cervejinha ou toma um cálice de vinho, ele percebe que aquele tremor para. O perigo é ele querer usar bebida alcoólica para tratar o tremor, né? E virar um etilista, essa que é a questão. Mas existe uma gama enorme de tremores. Tremor, às vezes, só dentro do que o senhor está falando, às vezes é muito bom. Aquela pessoa que não está parando de beber, mas no dia seguinte, depois dele ter bebido muito, ele acorda com um tremor, eu já vi isso. E aí, eles tomam logo uma cedo para rebater esse pessoal viciado. É verdade. Ele está ali de manhã cedo, aí o pessoal diz, não, é porque não tomou café, porque não sei se esse tremor é parecido com esse do síndrome da abstinência? Sim, às vezes é o tremor da ressaca, ele é um sedativo do sistema nervoso, né? O álcool é um sedativo, então o indivíduo ele percebeu que com a bebida alcoólica aquele tremor é chato, né? Ele para, ou ele se atenua, então ele utiliza, inclusive, até logo cedo pela manhã, o que é um erro, né? Esse indivíduo deve procurar uma orientação médica, ser tratar esse tremor de uma outra forma, claro, para ele não estar fazendo abstinência ou mesmo utilizando o álcool como medida medicamentosa para tratamento desse tremor, quando não é, né? Agora, doutor, dando sequência, né, que o senhor estava falando sobre essa questão do tremor, quando é que ele caminha para, por exemplo, o caso mais conhecido, que é o Parkinson? Tem um grupo específico? Isso. Fatoridade ou genético? Por que pesa mais? Pode ter. Então, assim, quem é que nunca teve, né, Léo, um tremor, né? Quem é que nunca se sentiu numa situação, até numa situação de medo, uma situação de ansiedade, de susto, que teve um tremor? Né? Então, assim, se você está tendo um tremor, eventualmente, costuma não ser nada sério ou nada grave. Mas se você percebe que aquela coisa... Então, quando procurar um médico, quando procurar um neurologista por conta de um tremor? Quando você percebe que aquele tremor está ficando constante, está ficando frequente e está lhe atrapalhando para as tarefas do dia a dia. Então, o paciente tem tremor... Por exemplo, escrever, né? Está escrevendo... Já está mudando a escrita, que é um tremor, está mudando a escrita. O indivíduo vai pegar um copo d'água para levar à boca, a utilização de um talher, de um garfo,
Então, ele começa a ter o tremor, então está na hora de procurar o neurologista para fazer um tratamento. Como o tempo do rádio é um tempo curto, os tremores mais importantes e tremores tremores chamados patológicos, certo, é o tremor da doença de Parkinson. Sim. E o tremor essencial. Como diferenciar um do outro, tá? Bom, o tremor da doença de Parkinson, ele geralmente ocorre nas mãos, não é? Mas geralmente é um tremor assimétrico, é um tremor que ocorre geralmente primeiro numa mão, meses depois ou anos depois ele passa para outra mão, tá? É um tremor mais grosseiro, um tremor amplo, né? E primeiro dizer que tremor é o quê? Um movimento oscilatório de musculatura antagonista, né? Uma musculatura de contração e de extensão. Então, ela faz aquele movimento rítmico que isso define o tremor. Então, o tremor do Parkinson geralmente não começa nas duas mãos, tá? Começa numa mão só. E geralmente não vem só o tremor. Ele vem acompanhado de rigidez, que é aquela dificuldade do indivíduo movimentar, ele sente o corpo enrijecido, e de lentidão também dos movimentos. Esse é o chamado do tremor do Parkinson. O tremor do Parkinson também se associa à alteração da voz, uma hipofonia, o paciente fala um pouco mais baixo. E pode ter tremor na fala também. Tá? O tremor da fala jamais aí dentro do tremor essencial. Uhum. E o que é o tremor essencial ou familiar? É uma condição geralmente geneticamente determinada. Aí você, puxa, eu tremo, mas a minha mãe ou meu pai trema, o meu avô também tinha esse mesmo tremor que eu estou tendo agora, né? Esse tremor essencial, para que a população reconheça, é um tremor geralmente bilateral, né? De mãos ou de membros superiores. Ele já começa, é um tremor mais fino, tremor mais delicado. Pode estar associado a tarefa específica, como você falou, o tremor da escrita, tá certo? E são situações que têm tratamento, não é? O indivíduo pode... Esses tremores, eles costumam não ter uma cura completa, mas tem tratamento. Porque o que existe, o que é importante, é que muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que têm tremor, o tremor leva a um isolamento social. O tremor começa a se exacerbar, ficar tão intenso, que o indivíduo tem vergonha de aparecer em público. Tem um efeito psicológico. Tem um efeito psicológico. Então, ele vai no banco assinar um documento, ele vai numa repartição pública assinar o documento, ele está numa reunião social. Ele evita essas situações. Ele está tomando um drink, ele está fazendo algum movimento, então ele começa a se evitar. Mas esse paciente, ele tem que entender que tem um tratamento, deve procurar um especialista em neurologia, para fazer uma abordagem correta deste tremor. Agora, desses dois tipos aí que o senhor falou, tem algum deles que não tem cura, que a pessoa vai ter que conviver? Olha, nós temos um caso muito conhecido aí, que é do ator, é um ator da Rede Globo, Paulo... Exato. Esqueci o nome dele agora também, mas assim, foi muito bem conhecido. Ele bem conhecido. Exato. Esse ator, esse tremor, ele tem um tremor da doença de Parkinson, né? Veja, o tremor da doença de Parkinson, e como a doença de Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. No caso desse ator, por sinal, tem até uma filha que é atriz também. Paulo José. Paulo José. O tremor do Paulo José é um tremor da doença de Parkinson, a doença de Parkinson é uma doença progressiva, né? O paciente vai somando sintomas ao longo do tempo, né? Muito embora hoje já se tenham vários tratamentos. E ele, por último, fez a estimulação cerebral profunda. Ele colocou um eletrodo, né? um chip no sistema nervoso. Ele deu entrevista outro dia e disse que se não fosse isso, que não teria feito uma última novela que foi em 2012. Pois é. Então essa estimulação cerebral, ela, em última análise, são estímulos elétricos, né, repetidos numa região, né, chamada tálamo, que são umas estruturas que nós temos profundamente dentro do nosso cérebro, e que é responsável pela liberação e última análise da substância dopamina. Essa substância, ela regula, modula os movimentos do corpo e notadamente os movimentos da mão. Sei. Então aumenta a liberação de dopamina nos terminais nervosos e a pessoa tem um controle melhor. Então existe até a cirurgia para tratamento de tremor, tanto para o tremor do Parkinson quanto para o tremor essencial, o tremor familiar. É importante que essas condições sejam vistas e que procure o especialista, porque o indivíduo pode voltar a ter uma atividade social normal, não é? Seja tanto no tratamento medicamentoso ou em situações que esse tremor se agrava tanto que chega a ter chance de necessitar de cirurgias, né? Existe mais de um tipo de cirurgia. Tem a cirurgia
estereotáxica, em que você segmenta essa estrutura, esse núcleo dentro do cérebro, né? Que é o tálamo, e o indivíduo deixa de ter o tremor. Então são condições do nosso dia a dia, é um tema interessante, porque quem está ouvindo do outro lado sabe que, ou conhece alguém, ou dentro da sua própria casa tem gente que tem tremor, mas isso pode se agravar, pode se tornar uma condição até incapacitante. E quanto mais cedo for abordado, quanto mais cedo procurar um especialista, mais cedo você vai ter um tratamento. Como eu falei, muitos desses tremores têm cura. Por exemplo, o tremor do hipertireoidismo. Se você vai tratar esse hipertireoidismo, pode desaparecer esse tremor, por exemplo. No caso, quando está associado a outra doença. São chamados tremores secundários, né? Quando você tem uma causa conhecida. Né? Agora, no caso o tremor do ator, mesmo com essa cirurgia e tudo, ele está também com 80 anos. Porque a não cirurgia eliminou do tremor 100%, não é curativa, mas ela reduziu, tem uma melhora ali. Reduziu. Hoje, em média, de 70% de melhora, né? Nós podemos dizer assim, né? Nas maiores casuísticas, a cirurgia através de estimulação cerebral profunda tem uma média de melhora até de 70%, em alguns casos até bem mais que isso, porque cada caso é um caso. Aí é a cirurgia naquele paciente, com aquela condição específica, para a gente ver uma resposta. Mas assim, tem tremor, tem que tratar, tem que buscar ver, porque pode ser uma coisa para sempre e pode ser uma coisa que progrida, que cresça, caso não haja um tratamento, caso não haja uma intervenção. Que na maioria das vezes, o tratamento medicamentoso, com medicações chamadas beta-bloqueadores, né? Alguns anticonvulsivantes também tratam tremor. Essas condições tem melhora elevada. Tem paciente que melhora 70%, 80%, 90% com essas condições. Isso, para quem não está conseguindo levar uma xícara à boca, é um ganho fantástico, né? Então a gente deve buscar ter essa noção e orientar o indivíduo a procurar um profissional para buscar um diagnóstico específico, porque tremor, várias condições médicas podem levar ao tremor. E o tremor mais conhecido, como você falou, é o tremor da doença de Parkinson ou o tremor essencial. E ambos têm tratamento. Doutor, eu quero aqui agradecer a sua participação. Deixa até como sugestão aí, próximo tema, né? O uso do Botox, mas em outras situações que é no caso dos tics. O Botox ele pode ser usado para o tremor essencial, principalmente para a pessoa que tem um tremor. Você já viu aquela pessoa que está falando com você com tremor na cabeça, ou então fala com a voz tremida? Então o Botox, que é a toxina botulínica, se aplica a esse tipo de tremor, que são as mãos de maneira... São variantes, já para o tratamento, já para as mãos, o Botox, o tremor de mãos, o Botox não se aplica. Não se aplica, mas quando ele é facial... o tremor de língua e o tremor de cabeça como um todo, não é? Porque assim não tem um tremor específico da face. O indivíduo que tem um tremor chamado essencial ou familiar, esse tremor de cabeça ou tremor de cordas vocais, tá? Porque o tremor ele não necessariamente é um tremor só exterioriza, se mostra nas extremidades do corpo, nas mãos. Você pode ter o tremor na corda vocal ou tremor de cabeça. E esse tremor de corda vocal e o tremor de cabeça, ele tem uma boa resposta à toxina botulínica, aplicação de toxina botulínica, com profissionais treinados, especializados nisso. Isso pode ser. É muito comum, é relativamente comum você, volta e meia, você encontra alguém com esse tipo de tremor. Com esse tipo de tremor. E aí pode ser que a solução não esteja, pelo menos, tão difícil como antigamente. Né? A gente vai abordar mais esse assunto no próximo programa. Com certeza, um prazer. Estaremos aqui na outra oportunidade. Muito bem, é a Rádio Klinos, aqui pela sua Rádio Andaiá, no programa Levante a Voz, o programa que toca a saúde no seu rádio, toda quinta, aqui com o doutor Agenor, doutora Adriana, com os profissionais da Klinos. Levante a voz.